Oi, mais uma vez assim entramos. Esperamos que nos acompanhe. O que mais queremos é que a sua companhia e que também acompanhe esse vídeo que vai ser uma grande bênção na sua vida. Saudar a todos no nome precioso de Jesus. Estaremos hoje meditando no Carta aos Hebreus 12. Estaremos lendo a partir do versículo de número 1, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso mal. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Essa é a palavra do Senhor. Pedimos com que o Senhor, através do seu Espírito, possa revelar essa palavra. Queremos com que o Espírito Santo tome a dianteira dessa ministração em nome de Jesus. Aí onde nós lemos, primeiro diz que, portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Quer dizer que onde nós estamos, existe uma grande nuvem de testemunhas. Por isso nós temos que deixar todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos que correr com paciência a carreira que nos foi posta. E dentro dessa carreira, o versículo 2, que olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então está dizendo que nós temos que correr com paciência nessa carreira. Temos que correr com paciência que nos é proposto. Nós temos que correr com paciência a carreira que nos foi proposta. Quer dizer que nos foi proposta. Então, nessa corrida, dessa carreira que nos foi proposta por Deus, precisamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Então, temos que olhar para Jesus. Temos que olhar para Cristo. Não vamos olhar para qualquer outra coisa. Por isso eu digo que nós temos que correr com paciência a carreira que nos foi proposta. Mas, para nós termos sucesso nessa carreira, é necessário olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. That we must keep focusing. Nós oramos, levantamos os olhos. Olhar para Cristo é o mesmo que precisamos, é o mesmo que dizer, na vossa caminhada vocês precisam confiar em Deus. Na vossa carreira, precisam olhar para Deus como aquele que vos fará sobressair dentro da vossa carreira. Porque nós, em muitos momentos, lutamos, corremos
mas não olhamos para aquele que nos chama. Aqui trata-se da carreira de fé, da caminhada da fé. É o que está -se a tratar aqui. Por isso está a dizer que dentro dessa corrida, precisamos correr com paciência e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Cristo. Não olhamos para uma e outra qualquer pessoa. Our focus precisa estar em Cristo Jesus. Só assim nós vamos conseguir. Depois diz assim, deixando do lado todo o embaraço, aquilo que aparece no nosso caminho como embaraço para que essa jornada não seja completa. Porque os embaraços vão aparecer. Muita coisa irá aparecer somente para nos embaraçar. E também deixar o pecado que de perto nos rodeia. Está a dizer que o pecado está por perto e nos rodeia. Então temos que deixar o embaraço, temos que deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos. Aleluia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, cada um está proposto a uma certa carreira. Mas, primeiro nós temos que deixar todo o embaraço e também deixarmos o pecado que tão de perto nos rodeia. Temos que deixar e começarmos a correr com paciência. Começamos a correr com paciência a essa carreira que Deus nos propôs. E nunca, não é possível correr nessa carreira sem antes deixar o embaraço. O embaraço, antes de deixar o embaraço e o pecado que está diante de nós. Paulo ele podia dizer, nenhum soldado foi alistado para a guerra que se embaraça com os negócios dessa terra. Então, se eu fui chamado, eu preciso saber que a partir do momento que eu fui chamado, eu preciso me desligar de todos os embaraços por causa do meu chamamento. Ser chamado a Deus. Algumas pessoas só pensam que ser chamado a Deus é quando nós pregamos. Todos nós somos chamados. E quando fomos chamados, não fomos chamados pregadores. Não fomos chamados essas pessoas que somos hoje. Deus não chamou pregador. Deus chamou pecadores ao arrependimento. É o que ele fez. Ele chama pecadores ao arrependimento. Por isso, ele diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunho. Por isso, nós temos que deixar todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Então, Deus, ele chama ao pecador ao arrependimento. Antes de falar se você vai ser pregador, você vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê na minha casa? Primeiro, ele vê um pecador que precisa ser salvo. É a primeira coisa que Deus ele vê em nós. Ele viu, em primeiro lugar, um pecador, uma pessoa que estava perecendo, uma pessoa que tinha o seu caminho perdido. Então, ele chama o pecador ao arrependimento. Depois de ter chamado o pecador ao arrependimento, depois informa o pecador, diz, preste atenção, porque você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunho. Pessoas estão ao seu redor e que estão olhando para si. Por isso ele diz, por causa disso, você precisa deixar todo o embaraço, o pecado que está onde perto rodeia, e começa a correr com paciência. Isso means that you must be patient. Você precisa ser paciente na sua corrida. Aleluia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. E dentro dessa corrida, ele volta a dizer, mas olhando para Jesus, quer dizer que na sua corrida, você precisa olhar para Jesus como o autor e consumador da fé.
algumas versões diz na nossa fé. E fazendo isso pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono do Pai. Por causa disso, considerai, aleluia, por causa disso, nós precisamos considerar isso. Precisamos considerar tudo o gozo que ele teve, desprezando a afronta, desprezando tudo isso. Porque por causa da carreira que ele foi proposto. Então, quando é assim, nós saberemos organizar a nossa jornada. Eu volto a dizer, Jesus ele não chama pregador, mas ele chama pecadores ao arrependimento. Isso means that from the moment God calls you, you must repent from your sin. Você precisa se arrepender dos seus pecados, deixar o embaraço, aquilo que embaraça o plano de Deus na sua vida. Porque todo embaraço, a partir do momento que você foi chamado, o primeiro chamado é chamado ao arrependimento. A partir do momento que você foi chamado, haverá muito embaraço. E esse todo embaraço virá somente para te embaraçar, para não poder focalizar naquilo que é o plano de Deus na sua vida. Hoje parecemos bonitos, hoje parecemos essas pessoas, não é verdade? Mas houve um dia que nós não éramos pessoas sem rumo, sem nenhum destino. O pecado havia destruído a nossa vida. E Deus, por isso eu volto a dizer, se Deus tivesse olhado para mim, ele procurasse um pregador, procurasse um líder, procurasse alguém para fazer a obra, Deus não teria me chamado. Se ele, em primeiro lugar, tivesse olhado para ele. Essa é a nossa forma de nós agir. Muitas das vezes, quando nós estamos à procura de um marido, estamos à procura de uma esposa, em tudo nós buscamos, em primeiro lugar, a perfeição. Se olhamos e nós estamos vendo uma perfeição, essa pessoa, dizemos claramente que essa pessoa não faz parte da minha vida. Não faz parte do meu style. Por quê? Porque nós olhamos, em primeiro lugar, naquilo que os nossos olhos nos mostram. Então, se Deus tivesse agido dessa forma, em primeiro lugar, olhasse, diz, eu estou à procura de um pregador, certamente não teria me escolhido por causa do pecado que estava em mim. Porque eu estava mergulhado no pecado. Eu estava perdido, estava nas garras do diabo. Então, Jesus, ou Deus, ele não teria olhado para mim. Por isso eu volto a dizer, ele nos chama em primeiro lugar ao arrependimento. Arrepender o quê? É mudança de rota. Você ia para uma guaninha, de repente viu que não deveria, estava no caminho errado, você troca a rota e vai para uma outra rota. Então isso se chama arrependimento. Nós todos estávamos ao caminho da morte. Estávamos no caminho da morte, mas enquanto caminhávamos para a morte, uma voz soou e nos desviou daquela rota e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Portanto, né? Então diz que assim, por causa disso, we need to live. Nós temos que deixar todo embaraço e também temos que deixar o pecado que tão de perto. Quer dizer que o pecado não está distante. O pecado não está distante. Engana-se a pessoa que diz o pecado está. Ele fala claramente, diz que o pecado que está de perto e nos rodeia. Quer dizer que o mesmo pecado que nós fomos chamar ao arrependimento não desiste. A cada dia está ao nosso redor. Onde nós andamos, existem pessoas fofocam, pessoas fornicam, pessoas mentem, pessoas roubam, pessoas se envolvem em burlas, pessoas se envolvem... Então, estamos rodeados do pecado. Entende? O pecado nos rodeia tão de perto. Então, por isso ele diz que, por causa disso, nós precisamos
deixar todo o embaraço e corramos com paciência a carreira. Essa carreira da salvação. Enquanto nós corremos com paciência a carreira que nos é proposta, cada um irá descobrir aquilo que é o plano de Deus em sua vida. Cada um nós vamos descobrir. Descobrimos correndo. Aleluia. Por quê? Porque existe uma carreira que nos foi proposta, mesmo sem sabendo. Porque não é sempre que nós sabemos. Mas mesmo assim, quando Deus ele nos salva, ele coloca uma carreira. Ele propõe uma carreira que nós temos que correr com paciência. Isso means that it's gonna be difficult. Será difícil, não será fácil, as coisas vão apertar, vamos ter barreira, porque nós estamos numa corrida. Existe, por exemplo, no atletismo, tem vários tipos de corrida. Existe aquilo que se chama 100 metros barreira, onde você tem que correr com uma alta velocidade, mas também com obstáculos. E você sabe que dentro daqueles obstáculos, por causa da meta que você quer cumprir, você tem que saltar. Você precisa estar focado, você precisa estar atento para fazer o quê? Para poder ultrapassar aquelas barreiras. Por isso ele diz que corram com paciência. E corram com paciência a carreira que vos foi proposta. Então, we must be patient. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Muitas das pessoas pensam que o caminho de Deus é fácil. O caminho de Deus não é fácil. É um caminho de restrições. É um caminho de exigência. Aquele que decide caminhar com Deus precisa deixar embaraços. Precisa remover tudo quanto te embaraça. You must leave it out. Você precisa tirar do seu caminho. Mas é por quê? Por causa da carreira. Aleluia. Então ele diz que olhando para Jesus. Quando diz olhando para Jesus. Difícil nos dias de hoje. Por exemplo, eu chego para te dizer, olha para Jesus. Olhar para Cristo, o autor e o consumador. Seria muito difícil, porque se você não for uma pessoa espiritual, uma pessoa de fé, a primeira coisa, iria querer olhar. Por exemplo, eu posso dizer, e olhar e correr com paciência, ou vão seguindo a Laurinda, por exemplo, vão seguindo a Laú. A pessoa que eu vou informar para te seguir, Laú, vai olhar para si, porque você é visível. Você é um corpo, você é visível. Então, por ser visível, alguém vai olhar, entrou daqui, saiu dali, entrou dali. Mas quando essa parte diz, olhando para Jesus, difícil é pegar uma pessoa que não é de fé e dizer, olha para Jesus, vai te perguntar, olhar está onde Jesus para eu poder olhar para ele? That will be the question. Está onde para eu quero olhar para Jesus? Mas está onde Jesus para eu olhar para ele? Essa vai ser a pergunta. Então, quando ele diz que corram com paciência a carreira que você pode, está a dizer, corram com fé em Jesus. Olhando para Jesus é mesmo que dizer, corram confiando, tendo fé em Jesus, mesmo que os vossos olhos carnais e limitados não o vejam, mas olhem para ele, porque ele existe. O autor, quer dizer que ele é o autor. O autor é aquele que desenha, faz, escreve. Existem autores de livro, existe autor daqui, de muita coisa. Entendeu? Mas as suas escrituras são escritas somente com a tinta da caneta. Numa folha igual a essa. Percebe, né? Então, são escritos, suas obras são escritas. Mas o autor da nossa fé, aquele que é o autor, ele escreveu e consumou a obra da nossa salvação, o autor da nossa fé. Então, Jesus, através do seu sangue na cruz, ele desenhou a nossa fé. A nossa fé não foi desenhada com uma simples tinta de uma qualquer caneta. Entendeu, né? A nossa fé foi escrita através do seu sangue. Por isso ele escreve a nossa fé na cruz. Por isso o Paulo diz que, o escritor aos Hebreus diz que é o autor e consumador da
fé, ele é que desenha a fé. It means that we must look unto him, olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé. Então está dizendo, crendo no autor e consumador da tende fé no autor e consumador da vossa fé. Ao longo da vossa jornada. Do you understand? Ao longo da vossa jornada, vocês precisam, ao longo da vossa jornada, vocês precisam manter a vossa fé. Manter a fé em primeiro lugar. Olhar para Cristo, o autor e consumador da vossa fé. É o que nós precisamos fazer. Otherwise, nós vamos correr, mas nós vamos nos perdendo. Do you understand? Nós vamos nos perdendo. Por quê? Porque nós estamos olhando para aquele que é o autor. Todos aqueles que caminham e não olham para o autor, você vai se perder. Então, precisamos olhar. E aqui no outro versículo diz assim, olhando para o autor consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. O gozo que estava proposto. It means that something else was about to happen. Uma coisa mais tinha que acontecer. Entende, né? Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Por causa do gozo que havia sido proposto, ele teve que suportar a cruz. Porque havia um gozo no seu chamamento. Havia gozo no seu chamamento. Na sua jornada, na sua carreira, havia um gozo que estava proposto. Por isso ele diz, eu vou suportar a cruz. A cruz é difícil, a cruz é sinônimo de humilhação, mas eu vou suportar. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Não havia como ele sentar-se à destra do trono de Deus sem suportar a cruz. Isso means that você precisa suportar a cruz e desprezar qualquer afronta, qualquer coisa que irá se levantar contra você. Você precisa desprezar. Fazendo isso, tu sentarás no trono de Deus. Então, para Jesus, ele sentar no trono de Deus, na destra do trono de Deus, a Bíblia diz que ele suportou. Pelo gozo que lhe havia proposto, ele disse, eu vou suportar. Há um gozo que me é proposto. Então, eu vou suportar a cruz. Vai ser difícil, serei humilhado, vão me cuspir, vão falar palavras, vão fazer muita coisa, mas eu vou suportar. Eu vou desprezar qualquer afronta. Uma das coisas difíceis que nós temos é suportar a afronta. É saber suportar a cruz, é saber desprezar as afrontas que serão levantadas de todos os lugares. Aleluia. Considerai, pois, vocês precisam considerar, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores. In other words, you must give a value to that person. Vocês precisam dar valor a essa pessoa. Considerem a ele, pois é aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, os escritores aos Hebreus estão nos a dizer que Jesus, nós temos que considerar Jesus, dar importância, entendeu? Considerar a obra dele, consideram aquele que suportou as contradições dos pecadores. Nós temos que suportar nós temos que considerar aquele que suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, para não enfraquecermos na nossa fé, para não desfalecermos em nossos ânimos. Em similitude, precisamos continuar fortes, não fracos, e não desfalecendo em nossos ânimos. Mas para que isso aconteça,
The first thing that we must do, we must consider that person. Nós temos que considerar a Jesus. Nós temos que considerar a Jesus, porque ele suportou contradições dos pecadores contra si mesmo. Quando falavam, porque você, ele suportou para nós não enfraquecermos. Percebe, né? Para não desfalecermos em nossos ânimos. Aleluia! Então, é exatamente o que o escritor está a compartilhar conosco. Ele está a compartilhar essa palavra para conosco nesta manhã. Então nós temos que aprender a olhar para Cristo, aprender a confiar, olhar para Cristo. Wow! In my situation, what to do? Na minha situação, o que farei? What must I do, man? O que eu tenho que fazer no meio da minha situação? Eu tenho que olhar para Cristo. Do you understand? Eu tenho que manter os meus olhos fitos a Cristo. No meio das minhas guerras. Senhor, eu vou olhar para si. A Bíblia fala que no deserto os filhos de Israel foram picados com serpentes. As serpentes atacaram os filhos de Israel. Enquanto atacavam, eles choravam. Alguns perdiam a vida por aí. E a Bíblia diz que Moisés ele saiu para ir orar. Ele foi orar. Deus, livra-nos dessas serpentes. Sabe o que Deus disse? Diz, levanta uma serpente de bronze e pendura. Levanta uma serpente de bronze e pendura. E diga aos filhos de Israel, tudo aquele que for mordido tem que olhar para aquela serpente de bronze. Fazendo isso será curado. Aleluia. Então estava a dizer ao povo deixar de olhar para o que lhes morde e olhar para o que está pendurado. E muitas das vezes, quando nós somos picados, queremos ver o que nos picou. Não é? Quando somos ofendidos, queremos ver quem nos ofendeu. Quando acontecem situações, a nossa maior preocupação é querermos ver a proveniência do problema que nós estamos a enfrentar. Os filhos de Israel, quando eram picados com cobra, Deus disse, levanta uma serpente e diga a eles para olharem para a serpente. E eles olhavam, todos quando olhavam para a serpente de bronze, eram curados. Entendeu? Eram todos curados. Eu não sei qual é a serpente que está a picar. E Deus me manda dizer, para de olhar para as serpentes que estão te picando, para de olhar para as circunstâncias, olha para Cristo. Porque enquanto você olha para a serpente vai te degolar. A serpente vai ganhar a força. Mas quando eu olho para aquele que está no madeiro, a serpente certamente perderá poder sobre mim. Por isso os escritores aos Hebreus dizem, olhar para Cristo. You must keep focusing in Christ. Tem que olhar para Cristo em todos os seus problemas. Em tudo quanto te acontece. Faça como ele. Não é? Faça como ele. Ele faz uma coisa muito engraçada. Considerai, pois, aquele que suportou até as contradições dos pecadores contra si, para que enfraqueçais e desfalecendo em vossos anos. Aqui diz que aquele que suportou a cruz, desprezando a afronta. Quer dizer, desprezar a afronta é desprezar o problema. Toda pessoa que você despreza nunca vai estar perto de você. Se estiver bem de cabeça. Toda pessoa desprezada, onde é desprezada, a pessoa não gosta de estar. Não gosta de estar. Onde somos desprezados, não gostamos de estar. Porque todos nós queremos um lugar onde nos sentimos bem. Então, para Jesus ele conseguir vencer, ele teve que desprezar os problemas. Enquanto você despreza os problemas não vão ficar. Porque os problemas não vêm para serem desprezados. Vêm para serem dados espaço, serem dados valor. Você começar a contar com os problemas. Esse problema. É meu problema. Entende, né? Sempre que você diz, esse é meu problema. Esse é meu problema, este aqui. Você não está a desprezar o problema. Entendeu, né? Imagina você tendo um marido
ou tendo uma esposa e dizer, eu não quero nada com aquela pessoa. Se ele estiver bem de cabeça, não há de parar perto de si. Por quê? Porque você despreza. Então a Bíblia diz que Jesus, a primeira coisa foi suportar a cruz. Eu vou suportar essa cruz. A segunda coisa, desprezou a afronta. Desprezou tudo isso. Diz, eu não vou prestar atenção em tudo isso. O que eu vou fazer? Vou catar desse conselho. Olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Então, enquanto você olha para o problema vai ter poder sobre você. Não importa a grandeza do problema. You must despise. Aleluia. Ainda que seja grande a pessoa ser presidente da nação, onde é desprezado não fica. Onde é desprezado não fica. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de ser desprezado. Então, quando você decide desprezar os problemas, quando você decide desprezar as afrontas deste mundo, os problemas vão desaparecer. Mas enquanto você abraçar os problemas, é meu problema, esse é meu problema, você está a acolher o problema. Então diz, olhai para Cristo, o autor e consumador da vossa fé, a qual pelo gozo que estava lhe proposto, havia se colocado o gozo, que depois de tudo isso, você estará sentado à minha destra. É como se Deus dissesse, depois de suportar tudo que vai te acontecer na terra, você vai sentar à destra do meu trono. Estarás ao meu lado. Então diz, afinal existe tudo isso. Mas para isso acontecer, você vai ter que desprezar, calar. Por isso Jesus não abriu a boca. Enquanto lhe julgava, calava. Enquanto lhe apontava com o dedo, calava. Enquanto lhe insultava, calava. Enquanto diziam, deixa da cruz, ele calava. Eram afrontas. Entendeu? Mas ele tinha um foco. Sentar à destra do Pai. Por isso ele disse, eu vou calar. Não vou responder besteira. Porque se eu respondo isso, isso vai me tirar a proposta de Deus para a minha vida. Então não vou responder. Eu vou ficar em silêncio. Por isso ele manteve-se em silêncio. Suportou o gozo. Suportou as afrontas. Suportou a cruz. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, carrega a cruz. A Bíblia diz, maldito é aquele que mora na cruz. Então, a cruz é vergonha. É o sinônimo de vergonha. Tingana xambano. Loko va ku rhwexa xiambano, Yesu loko a rhwala a rhwala tingana. Andzeni ka xiambano lexiya era muita coisa, pecados, tudo que ele estava a carregar. Então, meu amado, aprenda a olhar para Cristo. Olha para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Aquele que desenhou a fé através do seu sangue, através da sua vida na cruz. Por isso o sangue foi necessário ser derramado. Para o quê? Para servir de uma tinta. Entende, né? Tinta para se desenhar o quê? A sua fé, se escrever a sua fé. Então Jesus, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para desenhar. Por isso ele diz, temos que deixar o embaraço e o pecado que nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha para essa carreira que nos está proposta. Quer dizer que foi proposta uma carreira para nós. Olha para o versículo 2. A parte B. Desprezando a afronta, assentou, ok, deixa lá ver. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que estava proposto. Quer dizer que nos foi proposto uma carreira, não é? A ele também havia-lhe proposto o gozo. Então, ele foi proposto o gozo para sentar-se à destra do Pai. E nós também fomos proposto uma carreira que devemos correr. Por isso, para corrermos, temos que deixar todo o embaraço do pecado e corramos com paciência. Entendeu, né? A carreira que nos foi proposta. E Jesus também fez a mesma coisa. A qual, pelo gozo que estava lhe proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Porque eu não posso conseguir suportar. Ele suportou. Porque era Deus, quando estava na terra, carregava o mesmo corpo.
Ele tinha essa parte humana. Sentia a dor, sentia a fome, sentia tudo. As afrontas que nós sofremos, ele também sofreu. Entendeu, né? Mas ele suportou para ser o nosso exemplo, carregando, mostrando que é possível. Porque se estivesse parado do céu a Jerusalém, mesmo se você chorar, dizer, porque você não me entende. Então, ele veio para te fazer entender que é possível suportar as afrontas, desprezando tudo e olhar para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Que Deus abençoe a sua vida, continue firme, entende, né? Cora com paciência e olhando para Cristo. Seja paciente e cora com paciência olhando para Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. May God bless your life, may God bless your family, may God bless all around you. Em nome de Jesus. Chegamos no final do nosso vídeo, nós só vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude todos nós. Não é fácil suportar a cruz, não é fácil correr nessa jornada, não é fácil nos livrar de embaraços do pecado. Contamos com a tua graça, contamos com a presença do Espírito Santo. Nos ajuda a cada dia e nos ensina a olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Queremos caminhando, correndo, abraçado a ti, nosso Deus. Queremos manter a nossa fé ativa em todas as nossas corridas, para a glória do nome de Jesus. Oramos entregando a todos quanto nos acompanham através desses vídeos, que nosso Deus, a sua mão esteja sobre a sua vida. Se existe alguém, nosso Deus, que ainda está a lutar com o embaraço, de ajuda. Se existe alguém que ainda está mergulhado no pecado, Senhor Jesus, permita que o sangue lhe purifique e que todos nós, o nosso Deus, possamos correr para a carreira que o Senhor nos propôs, através da morte do seu Filho, Jesus Cristo. Oramos e declaramos um dia abençoado a todos os seus filhos nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos desde já para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, chegamos no final da nossa live e contamos contigo no dia da manhã para mais uma meditação da palavra. Não esqueça de compartilhar, comenta, compartilhe os nossos vídeos em nome do Senhor Jesus Cristo. Comenta com todos os seus amigos, convida os outros também a acompanhar as nossas lives, a gostarem da página, para que possamos crescer a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Saudar a todos que vão acompanhar essa live. Sentimos muita falta, irmão Edson anda desaparecido, muitos outros. E você que tem nos acompanhado e que não se identifica, pedimos que se identifique, deixe o seu comentário. Aceitamos críticas, sugestões, tudo isso. Os seus comentários nos ajudarão a perceber se estamos caminhando bem ou não estamos caminhando bem. Então, que não haja ninguém invisível. Vamos todos aparecer para a glória do nome de Jesus. Então, paz, irmã Laurinda. Deus abençoe a si, a todos vocês, em nome de Jesus. Aquele beijão de sempre, um forte abraço. Tchau, tchau.